Boa tarde, ou melhor, boa noite, meus amados irmãos, Boa noite. encarnados e desencarnados, espíritas e não espíritas. Sejam todos muito bem-vindos nesta escola, neste hospital, que é a Organização Espírita Irmã Dulce, que acolhe a todos nós com suas equipes, com muito amor, com muita paz no coração. Então, que possamos dar início à terapia do Evangelho, do Evangelho segundo Cristo e segundo o Espiritismo, nesta tão abençoada noite, cujo tema do Evangelho de hoje é provas e expiações. Provas e expiações. E é uma das coisas que todo espírita, que se diz espírita e que precisa estudar a doutrina para compreender, precisa entender em primeiro lugar que a Terra não é um mundo de felicidade, é um mundo de provas e expiações. É claro que todos nós, inseridos nesse mundo de provas e expiações, temos nossos momentos de felicidade também, graças a Deus, que não é só dor, que não é só sofrimento. Temos também nossos momentos de felicidade, E esses momentos podem ser muito curtos, podem ser longos, mas até as pessoas que nascem em berços de ouro, pessoas que aparentemente têm de tudo, São ricas e até gozam de muita saúde, também sofrem também, Então, o sofrimento, a dor, a prova, as expiações acompanham todas as pessoas, quaisquer que sejam as classes sociais, quaisquer que sejam os seus níveis, suas condições financeiras. Todo mundo sofre de alguma coisa, todo mundo, porque a Terra ela é destinada como mundo de provas e expiações para os espíritos errantes, para os espíritos inferiores. É claro que entre nós aqui na Terra já existem espíritos bem evoluídos. Espíritos que já não estão mais enquadrados nessa classificação evolutiva de provas e expiações. Já tem muitos espíritos aqui que já poderiam até estar em outros planetas, mas por missão, por amor, continuam aqui entre nós, Como podemos citar, a própria Irmã Dulce poderia estar em outro planeta, Bezerra de Menezes, que inclusive foi convidado para partir para outro planeta mais evoluído, e ele pediu encarecidamente, implorou a Nossa Senhora, através da mensageira Celina, mensageira de Nossa Senhora, para continuar o seu trabalho para os mais necessitados aqui na Terra. Ele implorou e Nossa Senhora atendeu e aprovou que ele continuasse aqui na Terra com o seu trabalho. Dr. Bezerra, que ficou conhecido na saúde de encarnação como médico dos pobres, porque voltou todo o seu trabalho, a sua atenção principalmente para os pobres, para os mais necessitados. Então, meus irmãos, provas e expiações, provas e expiações. As provações, meus irmãos, são necessárias para que nós possamos evoluir. Imagine uma escada de um prédio que a gente tem que chegar ao 10º andar. 10º andar, então a gente pode subir pela escada ou pelo elevador, mas vamos supor que esse prédio não tem elevador, são escadas. Imagine subir 10 andares, Então, de um andar para o outro tem vários degraus, e nós precisamos, agora vamos levar isso para a nossa vida, para a nossa encarnação. Então nós precisamos subir de degrau em degrau, andar por andar, para poder evoluir. Cada andar desse que a gente alcança é um passo a mais na nossa evolução, onde a gente tem que aprender com amor, embora que muitos não aprendam com amor, aí vai ter que aprender pela dor. São as duas maiores escolas da vida, do universo, é o amor e a dor. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor.
mas está bem claro no Evangelho, a dor é uma bênção dos eleitos, felizes os que choram, felizes os que sofrem. Agradeçam as dores, as dificuldades, meus irmãos. É difícil, às vezes a dor é tão grande e a gente às vezes não agradece, né? É mais difícil até para quem não é espírita. Mas para quem é espírita, deve ter essa convicção que a dor é o remédio, que leva a cura para os doentes da alma, né, os enfermos da alma. Então, agradeçamos a dor, agradeçamos as dificuldades. O que seria de nós na evolução se não tivesse a dor, né? Perante os nossos erros, nossos equívocos, nossos vícios. Então, precisamos sofrer. Antes, aprendêssemos só pelo amor, pela lição do amor, pela cartilha de Jesus. Mas, infelizmente, somos tão teimosos, insistentes no erro, em nossos vícios, vícios seculares, que carregamos já de muitas vidas, né? E é uma luta para muitos se desvencilhar de alguns vícios, como, por exemplo, o vício do álcool, das drogas. Muitos de nossos irmãos já trazem, já carregam esses vícios em sucessivas vidas. E é uma luta para se desvencilhar. E quando a gente consegue se desvencilhar, é uma vitória muito grande, meus irmãos. Aí eu até fiz uns apontamentos aqui, contar a história de uma mãe que sofreu muito para ter um filho biológico. Sofreu muito, é uma prima minha. Engravidou várias vezes, e todas as vezes, com menos de um mês de gravidez, abortava, né? Aborto involuntário, né? Lutou muito, fez tratamento para engravidar e não conseguia. E ela, graças a Deus, espírita. E logo entendeu, pelas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela estava diante de uma expiação. Que provavelmente em vidas anteriores abusou da gravidez ou provocou muitos abortos e tinha que pagar, tinha que expiar. E é uma das maiores expiações que acontece quando a mulher aborta muito, ainda que seja só um aborto, corre risco de uma vida posterior não poder ter filhos, biologicamente falando, né, através do seu útero. Fica infértil, não consegue ter filhos. Mas a minha prima Karina, ela teve a felicidade de tomar uma decisão muito importante com seu marido, adotar uma filha. Foi buscar longe no interior uma criança de pais desconhecidos. Adotou essa criança, hoje ela já está com uns 15, 16 anos, está muito feliz da vida, graças a Deus. Então, uma expiação que ela passou, que ela superou, com muita fé e com muita resignação, porque não adianta se revoltar com nenhuma dor, com nenhuma dificuldade, porque revolta não ajuda ninguém, só piora a situação. Revolta não agrada a Deus. Culpar a Deus pelas nossas dores também é injusto, porque Deus é só amor. Deus não castiga ninguém. Somos nós que nos castigamos com nossos erros, com nossos equívocos. Então é um erro muito grave acusar a Deus do nosso sofrimento, o sofrimento do nosso ente querido, porque Deus é só amor, é justiça. Então Deus não castiga, mas Ele permite que soframos as consequências de nossos erros e nossos equívocos. Então Ele não castiga, Ele permite que soframos as consequências de nossos erros, de nossas faltas, ou como dizem os católicos, de nossos pecados, né, meus irmãos? Outro exemplo, a minha irmã Juju, também foi outra também, que lutou para engravidar, lutou, muita luta, muito tratamento, muito aborto. Graças a Deus conseguiu engravidar. Nasceu um filho com autismo. Autismo, acho que de grau médio, né? E aí podemos enquadrar nessa situação, de um lado, provavelmente, do lado da minha irmã, pode ser uma expiação, um mal que ela tenha feito ao filho dela no passado. E o filho dela, provavelmente, porque geralmente os autistas, geralmente não, todos eles são seres muito inteligentes, com QI muito elevado, mas quase sempre em vidas anteriores abusaram dessa inteligência, desviaram a inteligência para outros fins que não condizem com os ensinamentos do Cristo, da lei de Deus. E aí são punidos na inteligência. Então, para eles, encarnam nessa situação, são expiação.
E para os pais pode ser provação e pode ser expiação. Porque se o pai e a mãe é devedor daquele autista, para ele é uma expiação também. Mas se ele não é devedor, mas se oferece em planejamento antes da encarnação para receber aquele seu espírito que lhe é muito caro, lhe foi muito caro em outra vida, e aceita o compromisso, a prova de recebê-lo com autismo, para ajudá-lo na sua expiação. Então é uma aprovação, é uma prova. Mas enfim, minha irmã é muito feliz, graças a Deus, com o seu filho autista, e segue na sua vida, e inclusive fez serviço social, agora está fazendo psicologia. E eu torço muito para que um dia ela volte para o espiritismo. Já foi espírita, se afastou, enfrenta muitas dificuldades, problemas emocionais. Não é fácil a criação, mas se Deus quiser ela vai se reencontrar novamente, né? Quem diria também, meu grande amigo Assis, trabalhei um bom tempo com ele, policial penal, e que durante a sua vida, infância, adolescência, até sair de casa porque não aguentou mais os pais, principalmente o pai, era muito perseguido pelo seu pai, que batia, que sempre tratava ele mal, um menino muito bom, sem vício, não bebia, não fumava, muito educado, um amor de pessoa. Conheci, tive a felicidade de trabalhar com ele, um amor de pessoa, hoje deve estar com uns 30 e poucos anos. Casou-se com uma jovem com um problema de saúde. Ela teve, acho que derrame o nome, é outro nome, e metade do corpo, um AVC, metade do corpo dela é praticamente paralisado. E ele aceitou esse desafio, uma aprovação para ele, não sei se é expiação para ela. E ele ama essa esposa, cuida muito bem dela. Ensinou até, insistiu para que ela aprendesse a dirigir, e ela dirige o carro. Às vezes vai deixar ele até no trabalho. Mas enfim, ele, antes do casamento, teve que sair de casa nas pressas, porque já no final desse relacionamento com o pai já, como última cartada, certo dia à noite na mesa, pegou uma arma, apontou para o filho, do nada assim, e disparou. A arma deu catolé, graças a Deus a bala não saiu. E para ele, aquele dia, aquela noite, foi a gota d'água, ele tinha que sair. E ele conversava comigo quase chorando, ele, meu irmão, e eu trazendo ele para o espiritismo, né? E eu consolei muito ele, disse, meu irmão, aceita, meu irmão, isso como um resgate. Em vidas passadas, seu pai, vocês foram inimigos, e você não se coloque como vítima, se coloque como devedor. Ele é o credor, ele está cobrando de uma forma equivocada, mas está cobrando, você é o devedor. Então você perdoe, não reaja com o mal, pague o mal com o bem. Mas eu não aguento ficar mal, tudo bem, você já aguentou o que podia, saia na paz, como dizia Jesus. Jesus dizia que quando entrar numa casa e não fosse bem recebido, sacode a poeira e sai em paz, sem desejar o mal ao próximo. Então assim ele fez, né? Tem muita vontade de visitar o pai, a mãe, mas primeiro tem que ser. Isso é expiação, meus irmãos. Então quantos e quantos de nós já enfrentamos ou estamos enfrentando muitas dificuldades no lar, verdadeiros duelos no lar, com o marido, com o irmão, com o filho, com a filha. Quantos de nós estamos passando por isso? Já passamos, meus irmãos, né? Como dizia Jesus, é na nossa casa onde encontraremos nossos maiores inimigos, onde se voltará pai contra filho, irmão contra irmão, né? O próprio Jesus anunciou isso para a humanidade há mais de 2000 anos atrás. Isso acontece em todos os lares. Sempre tem um pai e uma mãe que tem 3 filhos, geralmente tem um filho que é trabalhoso. Tem um filho que é trabalhoso, tem um filho que é contra o pai e contra a mãe, recebe a mesma educação, mas faz tudo errado, né? Geralmente nessas situações são reencontros de desafetos. A vida é feita de encontros e desencontros. Encontros, reencontros e desencontros. E é nos reencontros que os espíritos reencarnam, se reencontram. Pode ser na mesma família, onde os amigos ou desafetos se reencontram. Na mesma família, no mesmo lar. Pode ser também no local de trabalho, meus irmãos.
local de trabalho. Inclusive até no centro espírita, inimigos encarnados podem se encontrar no centro espírita. E desencarnado nem se fala, né? Desencarnado, como dizia Chico, chamava os desencarnados, os desafetos, os obsessores. Ele não chamava de obsessores, ele chamava de testemunhas, nossas testemunhas, né? Então, meus irmãos, a vida é feita de encontros e reencontros. Como dizia também outra história aqui do meu irmão Giso também, policial penal também. Esse, minha Nossa Senhora, hein? O tempo está acabando, vocês não têm ainda. Não cheguei nem na metade dos apontamentos, mas vamos lá. Onde der para ir, eu vou. Bom, então, meus irmãos, meu irmão Giso sofreu demais. Eu gosto muito de contar essa história dele, esse testemunho, porque ele confia muito em mim, já se abre muito comigo. Meu irmão Giso, como eu falo, irmão em Jesus, certo? Meu amigo também policial, Giso. Ele hoje está com quase 50 anos, ele já tem mais jovem do que eu. Ele tem então uns 48 por aí. E é casado com uma senhora mais velha do que ele. E tentaram várias vezes engravidar. Desde o tempo que ela era fértil. E nunca que conseguiu engravidar. Depois de muito tempo ele descobriu que ele não era fértil, né? Aí pronto, e agora o que fazer? Ele queria ter um filho, ele e a esposa dele. Então lutaram por adoção. Foram várias e várias tentativas de adoção. E está tudo certo, já da mãe, eu vou dar o filho, eu vou dar assistência social para cá, papel para lá, papel para cá. E na hora da mãe passar o filho, isso aconteceu várias vezes. A mãe estava para trás e desistia da adoção. E era um sofrimento, porque ele se preparava, comprava berço, comprava enxoval, comprava tudo. Aí na hora H, a mãe desistia de entregar o filho. Isso aconteceu, foi muitas vezes, mais de 10 vezes, mano. Diga aí. Aí ele se abre comigo, Gijo, isso é expiação. Tu sabe disso, tu conhece o Espiritismo. Mano, pior que eu sei mesmo, isso é expiação mesmo. Pois é, tu deve ter abortado muito em outra vida e agora tá aí, não consegue nem adotar. Porque tem muitos pais que não conseguem ter o filho biologicamente, a mãe não consegue biologicamente, né? Através do útero, né? Da geração do embrião, do feto. Mas consegue pela adoção. Como eu citei aqui o caso da minha prima, conseguiu pela adoção. Mas ele não conseguia nem pela adoção. Eu digo, mas diga aí, a expiação é muito pesada, viu? Pensa numa expiação pesada, não consegue nem adotar uma criança. Aí ele disse, mas não desista não, continue lutando, Deus tem muita misericórdia, uma hora você vai conseguir. Aí, quando foi há mais ou menos 2 meses atrás, eu estava saindo da unidade, aí ele chegou assim na porta do carro, né, só lhe contar uma novidade, mas não diga para ninguém não, diga, gente. Ele com os olhos brilhando de felicidade, que eu consegui, finalmente consegui, mas diga que esse bebê já chegou nos seus braços. Não está nos braços da mãe, chegou, já está no meu braço, já está lá em casa, papel passado, uma felicidade tão grande, fiquei muito feliz, ele conseguiu. Mas diga, depois de mais de 20 anos tentando por adoção, não, mais de 10 anos, mais de 20 anos de forma natural e depois mais de 10 anos de forma de adoção. Mas conseguiu, graças a Deus. Mas foi porque Deus viu o esforço dele, viu que ele não desistia, via que ele tinha muito amor, muita vontade de criar uma criança, de criar de verdade, porque pai e mãe de verdade não é o que bota no mundo não, é o que cria, é o que ensina, educa o filho, principalmente o que dá educação moral aos filhos, porque tem muitos pais que entregam toda a educação às escolas, aos professores, como se os professores tivessem essa incumbência de educar moralmente os seus filhos. Negativo. Os professores ali têm a incumbência de ensinar as ciências, né? A educação moral começa dentro de casa. Então, se o pai e a mãe falham nessa educação dentro de casa, está delegando essa educação à vida, ao mundo. E aí depois vão sofrer sérias decepções, né? Tem outra situação também, meus irmãos, que nem sempre aquilo que parece ser uma expiação é uma expiação. Muitas vezes são sequelas, são traumas de vidas passadas. Há quem diga a experiência que eu tive, e namorei foi 3 ou foi 4 anos, com uma médica que tinha todo tipo de mediunidade. Você imaginar, era um verdadeiro laboratório.
E praticamente 90% do tempo que a gente ficou junto de relação era mais trabalhos mediúnicos, porque minha Nossa Senhora. Pense na mediunidade. E ela trouxe algumas sequelas do passado, de vidas passadas, de sofrimentos, de situações que ela passou, assim como muitos trazem essas sequelas e nem compreendem o que é isso, onde está a causa dessas coisas que algumas pessoas sentem, algumas sensações, algumas dores, algumas dificuldades. Ela não pode ter contato com o sol, porque sente que o sol está queimando, é como se fosse um fogo em cima dela, queimando a pele dela. E eu no começo eu tive dificuldade de entender, até que um dia um mentor espiritual dela, que incorporou nela, um dos dias, disse para mim que em uma outra existência ela tinha sido queimada na fogueira, porque era médium, ela incorporava, ela via os espíritos, conversava com os espíritos. E aí a Inquisição da Igreja Católica, ao descobrir isso, né, foi feito denúncia, enfim, pegaram-na e colocaram na fogueira e queimaram ela viva. Então ela trouxe isso não como uma expiação, ela sofria isso. Com isso, não podia ter uma vida normal como as pessoas que andam de dia, de tarde, que vão para a praia, etc, etc. Mas isso não é expiação, isso é uma sequela, né? Assim como também, ela não podia também chegar perto do mar, que tinha vontade de entrar no mar e entrar e desbravar o mar nadando. É uma luta para que ela não sentisse essa vontade, tinha que literalmente segurar ela. Também o guia dela foi e me falou, foi porque uma encarnação passada também, ela saiu da Europa rumo ao Brasil e o avião caiu no mar. E aí ela ficou com esse trauma, quando se aproximava do mar, segundo ela, os irmãos, alguns desses irmãos que afundaram no mar com ela, ficavam chamando ela no mar, né? Então são situações que, se a gente não é espírita, a gente não vai acreditar, e quem vai dizer isso para quem não é espírita vai dizer que é loucura, né? Você está ficando é louco, não existe isso não, né? Mas são muitos traumas e sequelas, aquelas pessoas que têm dores de cabeça inexplicáveis, né? Que chamam de enxaqueca, dores imensas, que não para, todo dia é dor de cabeça, vai para o médico, vai para lá, toma remédio, toma isso, toma aquilo, e a dor de cabeça nunca desaparece. São dores, meus irmãos, são traumas dos passados, são sequelas do passado. Muitas vezes até o irmão que se suicidou com um tiro na cabeça, e agora traz essa sequela, e ao mesmo tempo é uma expiação também, né? Porque nenhuma falta fica impune. Imagina você tirar sua própria vida, né? É uma falta grave. Então, ninguém sairá da terra sem pagar o último serviço. Então, é a lei de causa e efeito, a gente só colhe o que planta. Como dizia Chico Xavier, plante amor e paz e a vida lhe trará colheita de paz e amor, né? Mas se a gente planta espinhos, vai colher espinhos. E nem todo mal que a gente planta nessa vida colhe o resultado aqui, meus irmãos, na vida presente. Às vezes começamos a colher na vida presente, mas às vezes fica para outra vida, a conta fica para outra vez. Eu que conto uma história, lá no dia dos meus trabalhos, eu trabalhei um tempo numa loja de pneus, há uns anos atrás, lá em Parnamirim, eu era vendedor interno, e tinha um rapaz lá que todo dia chegava numa bicicleta de carga, seus isopor, cheio de suco de cachorro quente, de salgado, e todo mundo parava para lanchar, eu lanchava com ele. Ele vinha todos os dias, né? Chamava ele de galego do lanche. Aí o galego do lanche desapareceu, não veio mais, a gente preocupado, querendo saber notícias dele. Aí vieram me dizer que ele tinha sido assaltado, tinha sido pego por uns ladrões, levaram a bicicleta, os lanches, o dinheiro dele, levaram tudo. E ele queria recomeçar e não sabia como recomeçar, não tinha como. Eu disse, chama ele aqui, eu vou ajudar ele a recomeçar. Aí eu fui, emprestei, não vou dizer que eu emprestei o dinheiro a ele. Emprestei, eu disse, agora você vai pagar como você puder. Aí, quer dizer que ele rapaz não faltou mais não para vender lanche a gente, desapareceu. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, olha aí, olha a gratidão dele, né? Eu fiquei me sentindo como um vítima, né? Eu com tanta boa vontade, eu falando comigo, eu com tanta boa vontade, ajudei o irmão, emprestei o dinheiro para ele comprar a bicicleta, ele recomeçar, e ele fez isso, que falta de gratidão. Aí passou-se uns dias, aí teve uma reunião mediúnica, a gente se reunia, um grupo de médicos se reunia,
para socorrer espíritos sofredores, né? E tinha os diálogos fraternos, né? Aí eu fui me queixar com um dos espíritos. Me queixar não, eu fui comentar o que tinha acontecido. Eu levei, foi uma dor. O irmão disse: meu irmão, agradeço o que aconteceu, porque você tinha uma dívida com ele. Isso foi um resgate. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus, sinta-se abençoado que você pagou a dívida que você tinha com ele. Olha, meus irmãos, por que eu contei essa história? Porque muitas vezes acontecem situações com a gente onde somos lesados ou roubados e nos colocamos como vítimas, né? Protestamos e às vezes até e vamos ao revide com aquele irmão, quando na maioria das vezes o irmão nada mais é do que um credor que foi lesado em outra vida, ou a gente tirou a vida dele em outra vida, ou roubou, ou isso ou aquilo. Então, meus irmãos, então é isso, meus irmãos. Então, vamos vestir menos a camisa do vitimismo, porque na maioria das vezes nós somos vendedores. Como eu falei há pouco, a vida é feita de encontros e reencontros. E nesses reencontros que acontecem nos lares, nos locais de trabalho, muitas vezes estamos a nos reencontrar com os nossos credores de outras vidas, que vêm agora com todo o direito, com o seu direito, cobrar, meus irmãos. Então é isso, meus amados irmãos. Agradecemos a Deus a espiritualidade, meu guia, pela inspiração e mais um evangelho, mais uma terapia do evangelho na noite de hoje, passando a palavra para a nossa irmã que dirige os trabalhos.